É, A quem estou servindo? É o título do sermão de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para o livro de Josué, no capítulo 24, e eu vou ler do versículo 1 ao 15. Então, quem tem sua Bíblia e gostaria de acompanhar, né? Abra lá em Josué, no capítulo 24, versículo 1 a 15, que diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu os tirei, seus antepassados, Abraão da terra além de Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Deles muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito, eles chegaram ao Mar Vermelho. Os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele os abençoasse. E desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os dois reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra para vocês que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses os quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor, né? São palavras de Josué ao povo de Israel. Ele estava exortando aquele povo a escolher a quem vós servais hoje, né? Quem vocês irão decidir servir hoje? Aos deuses dos seus antepassados ou ao Senhor? E ele finalizou dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, hoje eu trago uma história começando a ilustração com um homem chamado João. João, ele era um pai de família e ele sempre era um homem que conduzia com fé, né, e comprometimento a liderança espiritual do seu lar. E desde cedo, João instruiu seus filhos sobre a importância de conhecer e amar a Deus. Então, a gente vê a nossa importância como líderes espirituais da nossa família, né? De estar orientando, de estar buscando trazer palavras da palavra de Deus de conforto e esperança para aqueles que nos rodeiam. E assim como João, que era o pai de família, fazia para os seus filhos, veja a importância que teve ao seu filho Lucas, né? Ele não sabia como lidar com uma situação na escola. Ele estava passando por um problema difícil na escola, onde ele estava sofrendo bullying.
e ele não sabia lidar com aquela situação. E ele estava tão triste que estava prestes a desistir, a desanimar de viver, né, de lutar para poder resistir àquelas coisas. Mas o seu pai, percebendo uma mudança no seu comportamento, conversando com ele, percebeu isso e ele ouviu, né, o que estava passando pelo seu filho e ele fortaleceu com a palavra de Deus, né, encorajou com palavras sábias, dos conselhos de Deus e com isso fez total diferença na vida do seu filho. E a gente vê a importância de nós estarmos vivenciando a palavra de Deus, de nós estarmos com esse olhar atento também para as pessoas que nos rodeiam, para, de acordo com a necessidade daquelas pessoas, nós também podermos sermos fonte, né, de sabedoria, de orientação, de conforto, de força, porque é isso que Deus nos deu. Deus nos capacita com habilidades, Deus chama todos, né, e capacita a todos. Pode ser aquela pessoa menos estudada, mas se eu me disponho, né, nas mãos do Senhor, Deus nos capacita, Deus nos molda, né? E Deus nos dá a força, a coragem para podermos também ajudar outras pessoas. E é como a gente vê hoje no nosso país, né? A gente enfrenta um caso lá no Rio Grande do Sul que houve essa calamidade, muitos ali estão desabrigados, muitos ali estão precisando da ajuda de uns dos outros, e nós, né, a gente viu a solidariedade de pessoas indo até lá, se deslocando lá para ajudar as pessoas que estão nesse momento, a limpar suas casas, a trazer uma palavra de conforto, a ajudar no que é necessário. E é isso que Deus nos chama hoje, a servir, né? Deus nos convida a sairmos da nossa zona de conforto e procurar o nosso próprio eu para servir aos outros, para levar esperança, para levar a mensagem de salvação para outras pessoas. E é o que mais está sendo necessitado hoje em dia, né? Porque Cristo, como nós sabemos, ele está voltando, ele está à porta e bate, porque ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou voltando, se preparem, porque eu quero ter um encontro contigo. E se nós não estivermos nos preparando hoje, nós não decidirmos a quem estamos servindo do nosso coração, pode ser que Jesus volte e a gente não se salve, a gente perca, né, a salvação. E essa é uma escolha que a gente não pode deixar para amanhã, a gente não pode adiar para depois, né? E ontem nós tivemos um caso muito bonito da nossa igreja, né? Na Semana Santa, a gente fez na Semana Santa, muitas pessoas vieram ali, ouviram da palavra de Deus, tivemos o apelos todas as noites, muitas pessoas se decidiram entregar a Jesus, hoje estão lá firmes na igreja, mas outras pessoas ficaram meio receosas: não, tenho isso, tenho aquilo, eu não posso ainda entregar a Jesus, eu não posso fazer essa escolha, e ficou adiando. E essa semana, né, semana passada, essa semana que passou, teve uma jovem que ela foi uma dessas, que não decidiu se batizar. Ela foi ex-adventista, ela foi adventista, se afastou, mas ainda não quis voltar na Semana Santa, naquele período. E ela ficou resistente. E quando foi essa semana que passou, um pastor estava almoçando num restaurante de uma irmã da nossa igreja, né? E essa moça estava lá. E ele conversando, tal, 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 e fez o apelo para ela. Ela falou: como você, né? Tipo assim, como pode adiar essa decisão tão importante? E eu sei que naquela conversa ela fez uma mensagem, gravou ali para o pastor, meu esposo, e falando: Pastor Anderson, sábado agora será o meu batismo, eu quero me batizar. E aí pegou todo mundo assim de surpresa, que bênção, né? E aí a gente convidou o pastor que fez a Semana Santa, que é o departamental jovem, ligamos para ele: pastor, lembra daquela jovem? Ela decidiu se batizar e ela quer batizar esse sábado. Pois só se for agora, porque é o sábado que eu tenho livre na minha agenda. E assim foi tudo muito maravilhoso. A gente marcou e o tanque estava com problema de vazamento e o tanque portátil estava sendo usado em outra igreja. E agora, como a gente vai conseguir um outro tanque porque está quebrado? E aí a gente ligou para o pedreiro Joel: não, pastor, eu já estou cuidando aqui. Lembra que o senhor me falou? Eu já estou vendo aqui. Até sexta-feira estará pronto. E aí que maravilha, né? Deus cuidando de cada detalhe, de todas as coisas. O tanque estava preparado, as pessoas, o pastor estava também disponível naquele dia e tudo ocorreu maravilhosamente bem. Ela ontem decidiu se entregar a Jesus, foi o seu batismo, e ela declarou: queridos, ela falando, né, e ela cantou, nossa, cantou muito bonito a música da Rafaela Pinho, né, de entregar as vidas a Jesus, e ela falou: eu estava decidindo me batizar no batismo da primavera, mas aí eu fiquei pensando: eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como será daqui para setembro.
a decisão eu tenho que fazer hoje, e eu resolvi me batizar hoje, porque eu quero entregar minha vida a Jesus. E essa é uma decisão que a gente não pode deixar para depois. Essa é uma decisão que a gente não pode adiar, porque Jesus está voltando e a gente não sabe realmente o dia de amanhã. E o inimigo, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe, e ele não dorme, viu? Ele está ali tentando nos tirar do caminho do Senhor todos os dias, diariamente. Ele vê ali aquela jovem, ele vê aquela que está indo para a igreja, ele está além da Bíblia. Não, nós temos que nos mover. O que que a gente pode fazer para evitar que ela leia a Bíblia? O que que a gente pode evitar para que ela não vá para a igreja? E ele coloca várias coisas no nosso caminho, irmãos. E nós precisamos estar acordados, vigiando como Cristo fala, né? Vigiai e orai. E nós precisamos estar realmente convictos de que há uma guerra que nós enfrentamos e que está em jogo a nossa salvação. E foi maravilhoso, né? Ver aquela jovem se decidindo por Jesus e dando o seu testemunho. E que hoje a gente também tenha esse alerta na nossa vida. E é por isso que eu trago essa pergunta hoje, que Josué reuniu o povo, porque muitos do povo de Israel ali, apesar de tudo que eles passaram ali na trajetória de chegar ali e tomar posse da terra, agora eles estavam ali habitando na terra que Deus prometeu, e muitos ali estavam secretamente adorando ídolos. Apesar de Deus ter demonstrado tantas coisas na vida deles, de cumprir as suas promessas, muitas pessoas estavam ali adorando ídolos. E como está a nossa vida hoje, né? Muitas vezes a gente vai à igreja, a gente escuta os sermões, a gente está ali, não, eu decidi ser de Jesus, também batizei há uns 20 anos atrás, eu estou na igreja, estou lendo a Bíblia, mas como está o nosso coração? Que nós estamos nutrindo na nossa vida? E aí a gente vê, né, que a gente vê o poder de Deus atuando, a gente precisa nos alertarmos para isso. E a gente precisa ter a primeira convicção, é que Deus é fiel. Deus, ele cumpre as suas promessas. E assim como ele cumpriu as suas promessas todos os momentos, desde a origem do mundo, Deus está cumprindo também as suas promessas até o fim dos tempos, né? Deus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco, sim. Deus está em cada detalhe. E a gente está trabalhando agora, vai começar uma série de evangelismo no nosso distrito, né? O evangelismo das mulheres vai começar hoje. E o evangelismo também de colheita no mês de julho. E nós estamos trabalhando, né, para anunciar a salvação às pessoas. E muitas pessoas estão vindo e tendo contato com a palavra de Deus e decidindo servir a Cristo. E como bom, né? É quando a gente vê vidas transformadas. E é esse nosso papel. Nós não estamos aqui para viver para o nosso eu. Nós não estamos aqui somente para trabalharmos e buscarmos os nossos bens, mas estamos aqui para levar vidas para o reino de Deus. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho. Nós precisamos ter consciência disso. E nós precisamos entender que Deus é fiel. E nós não precisamos temer. Ai, será que eu posso fazer isso ou aquilo? Não, eu vou ficar sozinho, eu vou passar por necessidade, eu vou. Confia em Deus, né? Deus está ao nosso lado. Deus diz que jamais um justo mendigará o pão, né? Deus está, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aquele salmo tão conhecido. E muitas vezes a gente limita o poder de Deus na nossa vida. E Deus também, ele é poderoso. Ele é fiel, ele é poderoso. Ele abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Ele derrubou o mar e afogou todo aquele exército que estava indo matar ou destruir o seu povo. Deus é o mesmo Deus que defende aqueles que defendeu no passado e ele nos defende hoje. Deus envia anjos para nos socorrer, né? Eu vi um relato de um irmão lá do Rio Grande do Sul dizendo, né, que ele estava assim demonstrando um testemunho que ele falou que os seus pais viviam num sítio e a água estava chegando na casa deles e os pais deles já eram idosos e eles tentando ligar para o bombeiro, ligar para várias coisas, ninguém atendia. E ele estava aflito, porque ele estava longe, ligou para um vizinho, o vizinho não tem condições de chegarmos até a casa do seu pai, a correnteza já está muito forte, não tem condições, não tem condições. E naquela madrugada ele começou a clamar e orar, preocupado com seus pais. E quando foi, de repente, recebeu a ligação da sua mãe, meu filho, muito obrigada. Dois soldados muito bem vestidos apareceram aqui em casa, pegaram o seu pai nas costas, a mim também, e carregaram-nos até um lado seguro e muito obrigado. Mas quem foi essas pessoas? E eles tentaram buscar quem foram e ligaram para tal lugar. E não, ninguém esteve aqui, ninguém esteve naquela região. Então Deus, ele cuida de nós. Deus, ele envia anjos, ele envia meios para nos socorrer. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Deus é fiel.
Deus é poderoso, né? Ele derrotou vários inimigos. Quantas pessoas, quantas histórias a gente viu o povo de Israel apenas ali com a arma, com mãos, né? Com um grito ou com tocado da trombeta, as muralhas caíram, exércitos fugiram, né? Porque Deus é poderoso. Quando Deus quer, nada intervém, né? E o desafio de Deus para o homem hoje, que se encontra no versículo 14, que diz assim, essa Bíblia tem uma letrinha bem pequenininha, né? Olha aí, Rose. No versículo 14, que diz assim, peraí. Gente, onde é que está o versículo 14 aqui? Portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam no rio Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Então, nós devemos servir ao Senhor com o quê? Com fidelidade, né? Com admiração, com reverência, com um coração pleno e sincero. Então, nós devemos reconhecer que há um Deus maravilhoso e devemos ter o nosso coração sincero, né? Humilde, reconhecendo que Deus é o detetor de toda a verdade, que Ele é o detetor de todo o poder, não somos nós, nossa força não move nada, é Deus atuando em nós que faz a diferença. Então, nós devemos ter esse exemplo e nos encorajarmos a confiar em Deus, que Ele é fiel em todas as circunstâncias e que seu poder está disponível para nós, né? Nós precisamos entender isso e confiar que Deus é fiel em todas as circunstâncias, né? Eu vi também vídeos ali postando no Rio Grande do Sul que o homem no telhado da sua casa, com aquela correnteza ao redor, e ele, Deus está no controle de tudo, né? A jovem filmando, e a gente no meio de tudo isso, e olha o que o meu pai fala: Deus está no controle de tudo, né? Isso é ter confiança, isso é confiar que Deus é fiel em todas as circunstâncias, é você rodeado de correnteza, é você na pior circunstância que você se encontra, na situação mais difícil da sua vida. Deus é fiel, Deus está ao nosso lado, e Ele está disponível a dar o seu poder para nós. Como cristãos, podemos ter a certeza que Deus cumprirá suas promessas e nos capacitará para viver uma vida de serviço e fidelidade a Ele. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos servir também a sua missão neste mundo. E nós precisamos nos alertar aos perigos dos ídolos que também estão ao nosso redor. Assim como esteve no povo de Deus, lá no Israel, nós também corremos esse risco, porque nós temos muitas vezes a palavra de Deus nas nossas mãos, mas o nosso coração, o que será que nós estamos semeando dentro do nosso coração? E muitas vezes a gente precisa tomar esse cuidado, porque pense em sua vida, pense em seus gostos, né? No que você gosta de fazer e no que gosta de gastar tempo ou dinheiro. O que será que nós estamos investindo na nossa vida? O que nós estamos nutrindo como nosso gosto e preferência no dia a dia? E muitas vezes, é, os ídolos podem ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, sucesso, relacionamento, entre outros. Tudo aquilo que deixa Deus em segundo lugar, que nos afasta de optarmos Deus na nossa vida, está sendo um ídolo na nossa vida. Nós estamos colocando Ele em primeiro lugar, mas somente Deus pode satisfazer as necessidades mais profundas do nosso coração. Nós precisamos ter essa consciência que só Deus preenche aquilo que é vazio em nossa vida. Somente Deus nos dá força para lutarmos em todas as circunstâncias. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão correndo atrás de dinheiro, de fama, de sucesso, de relacionamentos e deixando Deus em segundo plano. Quantas vezes a gente deixa a família em segundo plano e deixa Deus em segundo plano para correr atrás daquilo que não tenho tempo agora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e vai deixando Deus, vai deixando a família de lado, né? E muitas vezes a gente vê no futuro: o que foi que eu fiz? Corri atrás de coisas vãs, vazias, enquanto as coisas mais preciosas da minha vida eu deixei de lado. E hoje eu sofro e peço oração e forças a Deus para rever tudo aquilo que eu fiz. Mas hoje nós temos também a decisão de caber a nós de quem estamos servindo, quem estamos preenchendo a nossa vida. E é isso que nós precisamos nos alertar, que Deus está voltando e que nós precisamos escolher a quem nós devemos servir, a quem, o que nós estamos nutrindo na nossa vida. Nós também precisamos ver que não somente coisas materiais,
mas também atitudes ou desejos internos que nos distanciam de Deus, como o orgulho, a inveja, a cobiça ou o egoísmo. Muitas vezes a gente se deixa de fazer muitas coisas porque nós temos o orgulho. Não, não vou fazer isso jamais. O que é isso? Vou sujar minhas mãos aqui, vou fazer aquilo. Não. O egoísmo de dividir também aquilo que nós temos. Não, jamais conquistei de outras esforço. Ah, que se vire, corra atrás e faça dele, né? E muitas vezes a gente tem essas atitudes nutrindo nosso coração. E que muitas vezes Deus fala, né? Que nós devemos ter a bondade, o amor ao próximo e ajudar uns aos outros. E para evitar que caiamos nessas armadilhas dos ídolos, devemos ter Deus no centro de nossas vidas e buscar a sua vontade em todos os momentos. Nós devemos lembrarmos, né, de que apenas Deus pode satisfazer as nossas necessidades, que somente Deus é aquele bem mais precioso que nós temos, é Ele que preenche, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá conhecimento, Ele é o centro, deve ser o centro da nossa vida. E nós devemos ter muito cuidado com os ídolos. Irmãos, nós precisamos entender que a importância de decidir escolher a Cristo é pessoal. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso não é herdado de pai e mãe. Meu pai e mãe oram bastante, eles decidiram a Jesus e eu vou ser assim, né? Ele ore por mim, ou você faz isso por mim. Não, isso é pessoal. A salvação é pessoal. Cabe a você todos os dias entregar sua vida a Deus, cabe você escolher fazer a obra de Deus, cabe a nós, né, decidirmos isso. E a liderança espiritual dos pais também faz toda a diferença, né? Reunir a família, o culto familiar, proclamar que Deus é a verdade. Em cada circunstância nós está vendo, filho, vamos agradecer a Deus, porque foi Deus que nos concedeu isso. Foi Deus que nos mostrou isso. Então, louvar a Deus, testemunhar quando alguma coisa acontece, né? E a gente vê que Deus manifestou ali o seu poder e o seu cuidado. É um momento também de mostrarmos aos nossos filhos que há um Deus que cuida e se importa conosco. A importância da unidade familiar, né? Quando a gente trabalha juntos e mantém aquele serviço de Deus como propósito e harmonia comum em nosso lar, também é maravilhoso. E a necessidade de manter a fé firme, né? Como eu falei, o inimigo ele está aí tentando colocar pedras e tropeços para que venhamos a cair, mas nós precisamos, em todas as circunstâncias ou tentações, nos desviarmos do nosso de não nos desviarmos do nosso compromisso com Deus, de permanecer firmes na fé, e isso requer perseverança e esforço diário. Então, para que possamos nos manter firmes na fé e o nosso compromisso com Cristo diário, nós precisamos ter a perseverança e a confiança constante. E nosso testemunho também, ele é, de certa forma, uma Aí, um testemunho pessoal. Então, a gente está fazendo a nossa escolha e outras pessoas também estão nos observando. Então, quando nós escolhemos servir a Cristo e tomamos a decisão, né, de guiar nossa família nos caminhos do Senhor, saiba que outras pessoas também estão ao nosso redor, olhando, né, e vendo em nós também. Somos maneira de testemunharmos pessoalmente. E por isso eu concluo, né, com a frase que Josué falou: decida hoje quem vocês irão servir, a que Deus vocês irão servir, e que possamos nos manter livres, né, da influência do mal e nos mantermos firmes na fé e também no nosso testemunho pessoal para com Deus, né, que possamos cada dia sermos testemunhas vivas do amor de Deus. A que Deus devemos servir? É uma pergunta que devemos fazer diariamente. E Deus, ele é fiel e poderoso, capaz de satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Então, que hoje você aceite servir ao Senhor, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que sejam essas nossas palavras, assim como foi a de Josué ao povo de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Agora eu convido, né, o irmão Celso